transformar lixo em dinheiro. Será, Lara? Mas é totalmente possível. Eu fiquei muito feliz quando eu li a nossa pauta de hoje, um assunto inédito. Eu adoro adoramos, né, trazer assuntos inéditos aqui para essa bancada, principalmente falando de sustentabilidade, que é um assunto, uma palavra que está tão em voga, e o que a gente vai conversar hoje tem tudo a ver com isso, com sustentabilidade, com certeza. E melhor ainda, transformando, posso falar essa palavra? Lixo em dinheiro. Já pensou? Não, mas tem o nome técnico certinho de falar aí. Calma, nosso você convidado tá entregando. Nosso convidado vai explicar direitinho. Faz um suspense, Pedro, já não vai entregando. A gente vai falando assim, o pessoal fala, o que é isso que essa mulher tá falando? Que raio que é isso? Deixa eu assistir para saber o que vai ser esse assunto. Que história é essa de lixo em dinheiro? Como assim? Mas não é bem assim, mas resumindo é isso. Tô confusa hoje, hein, gente? Acho que sabe o que é a sinusite, a faringite. Tá me deixando meio confusa hoje. Não, mas tá tudo certo. Vamos, ó, esse episódio serão aulas para você. Tanto para você que quer empreender em alguma coisa, quanto para você que gosta também dessa pauta de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, porque é um assunto muito em alta, né, Lara? Exatamente. E é um caminho sem volta. Isso mesmo. E eu acho assim também, e nós, enquanto cidadãos comuns, nós temos obrigação de aprender o que a gente vai assistir hoje, obrigação como cidadão, preocupado com os próximos anos, qual será o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações. Então, às vezes, muito se fala, mas será que isso vai impactar? Mas se eu fizer, você fizer, ele fizer, todo mundo fizer, quando junta pouquinho, vira um montão. E aí que vem essa questão da sustentabilidade mesmo e a proteção ambiental. Ficou curioso? Sim. Espera só um minutinho que nós vamos rodar a vinheta. Salve a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido Portal Agro 2, podcast Agro 2. É isso. Tava com saudade, Lara, de gravar? Eu sempre. Eu falo assim que os meus dias preferidos da semana é o dia que eu tenho um encontro com essa equipe aqui incrível, com esses convidados maravilhosos e saio daqui sempre cheio de conhecimento. Você vai cansar de me ouvir falar isso, mas é verdade. Conhecimento é bom e eu gosto. E você já ouviu falar de compostagem? Você sabe o que é isso? Eu tenho certeza que naquela aula da escola de biologia você aprendeu sobre isso. Se você não fixou, você vai fixar hoje, não é isso, Pedro? É isso aí. Nosso convidado ele é engenheiro ambiental e composteiro e tem um projeto maravilhoso que é o Projeto Compostor. Eu estou falando do meu amigo Gustavo Bruno. E aí, Gustavão? Opa, tarde, dia, noite, para quem tá escutando, né, também. Seja qual for a hora, né? Seja qual for a hora. Bom demais. Bom que você aceitou nosso convite aqui para esse bate-papo. E é um assunto de extrema importância. Sim, é um prazer estar aqui conversando com vocês, gente. Levar um pouquinho de conhecimento que eu sei é sempre importante. E o melhor, Lara, é importado lá da goiabeira. Você conhece a goiabeira? Não conheço a goiabeira. Ah, não é possível. Nossa senhora, a terra dos maiores plantações de goiabas que já existiu no planeta Terra. Então é verdade essa história? Antigamente... Por isso que veio goiabeira? Antes tinha uma plantação gigantesca de goiaba lá, era o forte. Aí hoje... É inhumas por quê? Porque tem uma ave que chama inhuma. Aquela que tem um chifre, pomba, né? É tipo um urubu com chifre na cabeça. É um animal exótico. Entendi. Aí lá tem muito inhuma. Aí a cidade se transformou em Inhumas. E você é de lá mesmo? Não, eu sou de Itaúsu, uma cidade... Itaúsu eu conheço. A terra da Bambuí, Porta Aberta. Sim, Itaúsu eu conheço. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, como é que foi sua vida acadêmica, até você chegar até aqui. E por que você fez engenharia ambiental também? Cara, então, eu comecei os meus planos de querer fazer engenharia ambiental no ensino fundamental ainda. Uma grande amiga minha, a Lúria, falou, amigo, assim, a gente criança ainda, né? 15 anos, 14 anos, falando, o que a gente vai fazer, né? Estamos pro ensino médio agora. E ela falou, não, eu quero fazer engenharia ambiental. Eu falei, nossa, acho que eu tô interessado nisso daí, em meio ambiente. Que é isso? Me conta. Que é isso? Me conta. Ela foi me contando, fui interessando. Foi passando os anos no ensino médio, fui interessando mais, até que eu comecei a cursar o engenharia ambiental. Fiz na PUC, 2015 a 2019, formei no início de 2020. Por conta da pandemia. E apaixonante, velho, trabalhar na minha área, trabalhar com o que gosta. Mas já na universidade você já estava assim, determinado a trabalhar com o que você trabalha hoje, com compostagem? Não, eu nem conhecia compostagem. Sim, interessante essa história. Me conta mais, fala mais. Sabia o superficial ali, né? O mínimo. Sabia o mínimo do básico, né? E aí você terminou a faculdade...
E falou assim, e agora? Você já tinha o plano? Não tinha plano nenhum, tava desempregado, né? Meu Deus, morando E agora? O que que eu faço, Jesus? E aí, eu já voltando, né? Soube sobre compostagem em algumas aulas minhas, com alguns professores da faculdade. E aí, gostei. Comecei a pesquisar mais e fiz um minhocário em casa, com balde mesmo. Aqueles minhocário de vídeo de YouTube mesmo, sabe? Minhocário é criação de minhoca? De minhoca? minhoca. Não é criação, é a compostagem com minhocas, né? A vermicompostagem. Vermicompostagem. Chama vermicompostagem. É a compostagem com minhocas, né? Gongolos. E a minha é só com minhocas. Mas Exótico peraí, ele, só né, pra Nara? gente poder, assim, só pra gente poder, assim, contextualizar, porque as pessoas que estão em casa ou que estão escutando a gente, elas possam imaginar, visualizar. Eu me lembro na época da escola, tinha um aquário, era como se fosse um aquário, a terra, e aí tinha umas minhocas lá dentro, né? E aí eu lembro, assim, vagamente, porque tudo bem que tem só alguns anos que passou esse período, mas assim... Passado. Antes e da aí, pandemia ali, né? tipo assim, tipo isso. E aí eu lembro da professora comentar que aerava a terra e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com esse processo que você está contando pra gente. Tem a ver. Tem a ver? Ó, a compostagem, o que ela precisa? Ela precisa de basicamente 3 coisas. Uma fonte rica em nitrogênio, que é os restos dos alimentos, né? Uma fonte rica em carbono, que é a matéria seca, que é grama seca, folha seca, serragem, maravalha. E oxigenação. Você precisa basicamente dessas 3 coisas. Então, essas coisas que você aprendeu na escola e estava certa. Já era uma isso. compostagem. Desculpa, era exatamente isso. Eu lembro das Exatamente. folhas secas, eu não estava lembrando desse detalhe, mas era isso mesmo. Então, esse já fazia um processo de compostagem. O minhocário, que eu fiz lá em casa, foi em 2018, início de 2018. São 3 baldes, um em cima do outro. Quando o de baixo vai captar o chorume, que é o biofertilizante, né? O líquido que escorre. O de cima já vai enchendo com resíduo, já vai fazendo o processo de compostagem com as minhocas. Quando enche esse, passa para mais um. E aí acontece o processo de compostagem. E aí eu comecei aí, né? Compostando em casa, pouca quantidade de resíduo. E aí o André, um amigo meu da faculdade, em 2019, ele falou, eu tô pensando em começar a trabalhar com compostagem em Goiânia. Falei assim, você tá doido, moço? O que você vai fazer, velho? Ele falou, não, eu vou coletar o resíduo na casa das pessoas e tal. Eu falei, mas como é que você vai compostar com minhoca? Ele, não, vou compostar com minhoca não, vai ser com bactéria, fungo, né? Outros tipos de compostagem. Eu falei, nossa, você é doido, hein, velho? Então ainda tem. Então, além da compostagem com minhoca, também tem outra com fungo e bactéria. Tem Mas é várias colocado compostagens. isso? Não. Ou é natural, É né? natural. Quando A é gente fungo e cria- bactéria, é São natural. os EMs ou não? Não, a gente cria as condições para elas existirem lá tá. na compostagem. O EM, a gente pode colocar para acelerar o processo, Tá, né? gente, EM, micro-organismos eficientes, tá? Porque às vezes tem gente que está assistindo que não entende. Que são fungos e bactérias também presentes, né, principalmente em áreas de florestas, em serrapilheira, né? Que são aquelas folhas que ficam no chão das florestas, que é um ambiente muito rico, né? De muita vida. Então você captura esses micro-organismos através de uma armadilha e transporta para outro ambiente, né? Favorável. Mas é isso aí, velho. Mas é basicamente isso. E aí a minha vontade ainda foi crescendo mais porque eu comecei a trabalhar também com gestão de resíduo, trabalhando no Passeio das Águas um tempo. Então, eu fui cuidando da parte Lá da quando gestão. chegou em Goiânia, esse shopping, eles eram bem preocupados com essa questão. Não eles sei são se bem preocupados. permanece ainda, né? Não, ainda permanece. Permanece. Lá eles têm uma própria estação de tratamento de águas lá, de Que legal. efluentes. A gestão do resíduo é bem eficiente. Eles dão multas para as lojas que não seguem os protocolos que devem ser seguidos. Por exemplo, a Adidas lá. Sei lá, Netshoes, não sei se posso falar o nome de loja aqui. Pode, a gente manda o boleto depois da propaganda. Aí, por exemplo, elas são obrigadas, toda loja é obrigada a separar plástico de metal, de papel. Os restaurantes, obrigados a separar plástico, metal, vidro, orgânico. E aí, se não separar, esse é meu papel, de fiscalizar e dar multa a quem não separava. Era isso que você Então, fazia lá. Uma Você das instruía partes. Das partes. É, Você uma das instruía partes. as pessoas para Exatamente. fazer de maneira Para correta. fazer, dava multa. Era multifunções lá. E aí, por isso que funciona muito bem. Por quê? Porque recebia multa. As pessoas sentem quando recebem multa, quando são fiscalizadas.
Aí, beleza. Aí você falou com o seu amigo que queria fazer o projeto de compostagem em Goiânia, porque a gente interrompeu, a gente interrompe, né? Aí ele... A produtora já até puxou minha orelha já que a gente fica interrompendo os convidados. Aí ele falou, vou começar a trabalhar com compostagem e tal. E eu já trabalhava no Passeio das Águas. Eu falei, nossa, então... E ele foi fazendo trabalho, foi dando certo. Eu fui vendo lá pelo Instagram, e ele me falando. Eu falei, saí da faculdade, fiquei desempregado. Falei, e agora, José? O que eu faço? Aí eu falei, vou começar a trabalhar com compostagem, porque é o que faz sentido para mim. Porque eu vou dar a solução de forma eficiente. Vou estar trabalhando com a coisa que eu gosto, que eu sinto prazer. E é isso. Bora lá. Aí vendo também o cenário dos lixões lá de Umas, tal sul, porque lá não tem aterro. Fui ficando incomodado. E aí chamei o meu parceiro, que é o Marcelo, que ele mora em Umas. Eu falei, bicho, tô pensando em abrir uma iniciativa aí de compostagem, uma empresa, pra gente oferecer um serviço de coleta, tratamento. E fui explicando pra Então, ele. vocês têm esse serviço de coleta. Porque eu fico pensando assim, você precisa desse material orgânico para você poder trabalhar. É a sua matéria-prima do seu trabalho, vamos dizer assim. E como que é feita essa coleta? Vocês que tiveram que implementar isso, vocês têm um trabalho junto aos lixões lá da Prefeitura de Inhumas, ou você tem... Nós sabemos da realidade do Brasil que existem catadores nesses lixões também, que vivem daquele lixo, então eles fazem essa separação para vocês. Como que é feito isso? Cara, você falando aí de pessoas no lixão, no lixo, é a outra coisa que me incomodou bastante, porque lá eu não sei a realidade daqui do aterro de Goiânia, porque eu nunca fui, mas lá em Umas, Tal Sul, tem famílias lá, tem crianças lá no meio do lixo. Que vivem. Cachorro que vivem disso. É triste. E né? muitas no das meio vezes do vivem lixo. se alimentando com restos de Exatamente. comida. Elas nem recolhem isso para levar para um projeto como o de vocês. Né? Exatamente. Elas acabam se alimentando daqueles restos de alimentos. Exatamente. E também inviabilizando o trabalho deles. Por quê? Porque o resíduo orgânico, quando misturado com reciclável, está sujo, o reciclável não presta mais, ele vira rejeito. Isso lixo. é uma ótima ponto que você tocou. Até antes da gente estar aqui na frente das câmeras, eu estava falando sobre isso. Hoje é muito comum você ver nos prédios de Goiânia que há uma separação do lixo orgânico para o lixo reciclável. Mas se você sabia da sua casa, eu aprendi isso tem pouquíssimo tempo, que é necessário que você lave o lixo reciclado. Se você acabou de tomar um refrigerante, você joga a latinha de refrigerante no lixo, mesmo que você separe. Tomou um iogurte, joga lá. Acabou um vidrinho de manteiga, joga lá. Gente, não adianta nada. Se você não lavar, higienizar, secar e separar, Exatamente. se você joga tudo com restos de comida, vira lixo. Exatamente. Não adianta nada separar. Não adianta. Tipo, na nossa casa, tudo que a gente gera, uma média de 60% é orgânico. Então já imagina, né? Quase o lixo inteiro. Que é resto de comida. Resto de comida, sobras. Casca de ovo. Borra de café. Até papel de café, aquele de papel filtro. mesmo. Filtro. De papel mesmo também é compostável. A caixinha de ovo também é compostável. Isopor não é reciclável, É reciclável. né? É reciclável? Tudo é reciclável. Tudo que a gente vê. O que não é reciclável? Fralda, papel higiênico. Só. E esse é um lixo também que deve ser separado dos outros dois, né? Deve ser separado. Aí voltando lá, 60%, uma média de 60% é orgânico. 30% são os recicláveis, né? Vidro, papel, papelão, plástico. Sacola. E 10% sacola. E 10% só que é rejeito, que a gente chama de lixo. A gente, com a Compostor, a gente tenta usar os termos certos para Educar a população. É ótimo que a gente aprenda. Inclusive, anota aí, gente. Inclusive, Nota pra você não explica pra esquecer. gente a diferença de lixo orgânico, de reciclável e de rejeito. Isso, ótima pergunta. Resíduo é tudo que dá para ser aproveitado. Então, resíduo orgânico faz compostagem e resíduos recicláveis faz a reciclagem. E rejeito a gente pode chamar de lixo. Rejeito é o lixo. Rejeito é o que não pode. Lixo é o quê? Lixo é o que não serve para nada. Certo. Não tem reciclagem. Agora, se nós, dentro da nossa casa, a gente deixa tudo misturado, aí vira tudo rejeito. Vira tudo O rejeito. que é um exemplo de rejeito? Por exemplo, o rejeito é o iogurte com resto de iogurte. Uma caixinha de creme de leite, que tá com resto de creme de leite, rejeito. Só que se você tiver o papel de 10 segundos, botar a caixinha debaixo da torneirinha ali, uma enxaguadinha só, já resolve, já vira reciclável. Nossa, então, que em questão bom, de cara, 10 saber isso. segundos, você seleciona o que é um rejeito e o que é resíduo. O que é resíduo? Porque Exatamente. o resíduo comumente vira um rejeito dentro da nossa casa. Exatamente. A gente taca muita coisa fora.
à toa. E aí a gente inviabiliza o trabalho de outras pessoas. Porque se a gente manda, por exemplo, esse caixinha de creme de leite suja para uma cooperativa de reciclagem, a gente vai estar contaminando num lote. Entendeu? A gente vai estar mandando para lá, vai contaminar, vai sujar outros materiais que estão lá limpos, prontos para Mas ser vocês lá reciclados. trabalham também com esses... Não, recicláveis não, só orgânicos. Não, mas eu digo assim, se você recebe alguma coisa lá e chega a mandar para os recicláveis ou não? Você Não, assim, a vez ou outra, chega lá ainda uma sacolinha, né, que a gente pega ainda. E semana passada chegou um T de tomada. Dentro do baldinho, assim, da sacolinha. Eu falei, louco, esse tá... Às vezes chega colher também. Mas, agora me explica, por exemplo, eu moro aqui em Goiânia, mas você ainda não atua em Goiânia, né? Mais em Umas, né? Em Umas e Itaúsu, né? Mas em Goiânia tem. Tá, mas aí eu tô lá em Umas. Aí eu, poxa, assisti o podcast aqui, apaixonei no projeto Compostor, super necessário, super relevante o trabalho que você faz, inclusive, parabéns. Obrigado. Como que o pessoal... Como que é o começo da relação do cliente com a Compostor? Como é que se desenrola isso aí? Cara, muito bacana, velho. Tipo, a gente começou, quando eu chamei meu parceiro lá, o Marcelo, era só uma ideia. Eu pensei, cara, eu não tava botando tanta fé nisso, sabe? Ser um negócio de fato, você ganhar dinheiro com isso. Eu pensei, não, vai ser um hobby. A gente vai preparar 30 baldinhos aqui, que foi 30 baldinhos que a gente fez. A gente faz, antes, respondendo a sua pergunta de antes, né? Como é que a gente faz? A gente deixa um recipiente vedado na casa da pessoa, bem vedado no baldinho, com as instruções na tampa do que pode ser colocado dentro do baldinho, do que não pode ser colocado. A gente deixa também um saco que ele é compostável, ele é feito de fibra de mandioca e de milho. Então, no dia da coleta, a gente coleta o saco e deixa o baldinho na casa da pessoa. Então ela tem um cestinho da compostagem. O baldinho lá, o cestinho da compostagem, que é o que a gente já disponibiliza para ela. Então a gente coleta um saco cheio e deixa outro saco vazio, para ela continuar a separação. E esse saco, por ser feito de fibra de mandioca e de milho, não ter petrolado, não ter composto químico, ele vira adubo junto com o alimento. Então a gente não polui o meio ambiente. Ele em 3 semanas, 1 mês, já desaparece na leira de compostagem. E aí é feito dessa forma. Aí voltando para a sua pergunta, a gente teve uma aceitação muito boa em Umas. Eu acho que por ser uma cidade menor, de interior, 50 mil habitantes mais ou menos em Umas, as pessoas se conhecem mais, as coisas rodam mais rápido. Eu não sei se a minha aceitação aqui em Goiânia seria assim tão rápida, porque em 3 meses a gente já estava com 60 associados. A gente começou com 30 baldinhos, entregou 30 baldinhos. Aí na próxima semana já foi entregando mais 15, mais 20. E foi rapidão. Pá. Hoje a gente tá com 100 associados. Que massa, cara. 100 associados. E quanto tempo que demora no prazo que você entrega o baldinho na casa da pessoa? Quanto tempo demora para você voltar lá e fazer a coleta? A gente para que esse ciclo seja feito, né, da compostagem. A gente oferece planos para as pessoas, dependendo da quantidade de pessoas, da geração de orgânico que tem na casa dela. Se for uma casa com 2 pessoas, 3 pessoas, que não gere tanto, se a pessoa, o cliente, escolher, a gente coleta de 15 em 15 dias. Agora, se ele quiser coleta de semana a semana, a gente coleta de semana a semana. Aí, para casa, por exemplo, com 3 pessoas, 4, 5 pessoas que geram mais, o balde enche mais rápido, né? Então, a gente coleta semanalmente. Só que se a pessoa falar, eu quero coleta 15 dias, a gente coleta. Então, a gente oferece esses 2 planos. Planos de coleta semanalmente e planos de coleta quinzenalmente. Depende da geração de orgânico da casa da pessoa. E aí, depois, na sexta-feira, a gente coleta só dia de sexta, em residências, de quinta-feira em empresa. A gente coleta de supermercado em Umas, da Milhão. Você conhece a Milhão? Demais. A gente coleta de lá Inclusive, também. A gente já convidou eles para vir aqui no podcast. Qualquer hora eles devem estar aí. Massa, abraço pro Milhão. E aí, depois que a gente coleta, leva pro nosso pátio de compostagem, até o tempo dele virar adubo, mais ou menos de 8 meses a 9 meses. Eu não sabia disso, não. Eu achei que imediatamente, quando foi feito aquele material ali, né, aquele material orgânico que nasceu, vamos dizer assim, dentro daquele baldinho, eu já achei que já podia virar adubo. Não. Tipo, o trabalho da pessoa, por que a gente oferece serviço? Pela praticidade, porque é muito fácil a gente fazer compostagem em casa. Tem vários métodos de compostagem para a gente fazer. Existe compostagem laminar, que um professor lá em Lages, Santa Catarina, desenvolveu, aprimorou esse método. E aí eles chamam hoje de método Lages de compostagem. Esse professor fez um trabalho brilhante lá em Lages, em Santa Catarina. Ele reduziu 60% de resíduo orgânico da cidade. Caramba! Nossa, é muita coisa. 60% do resíduo orgânico já não ia mais pro lixão. O percentual no total do lixão foi de 40%.
Então ele diminuiu 40% dos resíduos que iam pro chão. Imagina, ele economizou da prefeitura 6 milhões. Meu Deus. Por ano. É muita olha coisa. Só. E ele fez um trabalho... Exemplo, ele fez isso daí. Ele fez trabalho em escolas, lá atrás também, educando as crianças, as pessoas, levando compostagem comunitária para a sociedade, levando a compostagem para as escolas. Por que esse método Lars faz? Ele já composta num canteiro que vai ser a horta. Então ele dispõe lá os resíduos orgânicos, coloca uma camada de serragem, de folha em cima, e todo dia vem oxigenando. Pega uma pazinha, um garfinho, Dá uma revirada. dá uma reviradinha lá, vai misturando. 20 dias, um mês, já tá pronto. Você pode plantar hortaliça lá. E ele fez esse trabalho, reduziu 60%. Isso é muita coisa. Cara, É genial, muito genial. Esse cara é Não, brilhante. e o seu Professor trabalho também é Germano. genial, porque você enxergou a oportunidade, vamos falar leigamente, no lixo. Sim. Né? O quê? Você tá fazendo um bem para a sociedade e tá gerando emprego, tá construindo uma empresa, um negócio, tá girando a economia local. Aí deixa eu entender, Gustavo. Aí a pessoa foi lá, se tornou um associado. Você vai lá e deixa um baldinho com ela. E aí você passa para ela, por exemplo, uma lista do que ela pode pôr naquele baldinho, o que ela não pode. Na tampa do baldinho, eu esqueci o meu baldinho lá no carro. Saí na correria, ó, atrasado. Tava doida pra ver esse Nossa, baldinho. gente. Não, pelo amor de Deus. Mas na tampa dele tá lá as instruções. O que pode ir no baldinho? Tá lá casca de frutas, verduras, legumes, borra de café, palitos de madeira, Restos de carne, pode restos de ir. carne, osso. Só que tem restrições. Por exemplo, carnes, ossos e leites derivados. Porque é uma carne, ficar 15 dias também dentro da leira vai Exatamente. dar ruim, né? Exatamente, É, porque, por isso assim, eu quero saber. o nosso baldinho, ele é feito pra não dar mau cheiro. A gente até fala pros associados, ó, se quiser deixar dentro do seu quarto, deixa dentro do seu quarto. Tem vários associados nossos, deixa lá na cozinha mesmo, na sala, deixa dentro de casa. Porque ele é bem fechado, ele não dá exalação de odor, não dá atração de inseto. Só que, se você colocar uma carne lá, ou um queijo, e se, por exemplo, o seu plano for de 15 dias, vai chegar ali no 7º dia, no 10º dia, quando você abrir o baldinho, vai vir um odor mais forte quando você abrir, mas só no momento que você abrir. Uhum. Então, você vai ter esse desconforto. O que a gente recomenda para os nossos associados? Quer colocar osso, quer colocar carne, leite derivado também? Congela, deixa na geladeira, coloca um dia antes da coleta. Ah, tá. Facilita demais, não vai ter trabalho nenhum. Boa. Então, várias pessoas fazem isso. Deixa na geladeira, Você congela. tocou num assunto interessante também. Eu imagino que quem conhece um pouquinho mais do assunto tem um preconceito. Sim. De falar assim, não, eu vou fazer essa minha compostagem, mas isso deve feder demais. Como que, Gente, que mantém isso? os nossos associados, todos, a maioria, 90%, pensa a mesma coisa. Fala, nossa, É mesmo. vou começar, mas vai feder. Não, eu falei, gente, não fede. Deixa lá na sua casa e se quiser deixar dentro do seu quarto, deixa dentro do seu quarto. Não fede, as pessoas ficam incrédulas. Fala, não, realmente não tem odor, não tem cheiro. A gente coleta, até a gente no início pensou, nossa, a gente vai pegar umas coisas bem cabulosas. Não pega. Gustavo, agora Não deixa eu, pega. só para mim fechar o raciocínio. Então você deixou o baldinho na casa da pessoa, a pessoa colocou o resíduo orgânico lá, né, os rejeitos, tudo lá. E aí, beleza, você vai lá e coleta isso na casa da pessoa. E aí, como que isso transforma em dinheiro depois? A gente cobra um valor para fazer todo o serviço, né? A gente presta um serviço. Uhum. A gente Aí tem... você cobra o valor dos associados. Exatamente. A gente tem vários gastos, né? Tem aluguel da área, tem combustível que tá nas alturas, tem Tem o próprio água, preço do energia, baldinho, tem o o preço preço do baldinho. Mão de saco. obra, né? Exatamente. O saquinho também, que é muito caro. A gente paga quase R$2 na unidade do baldinho. Mão de obra, né? Técnica. Enfim. E aí, para os planos semanais, a gente cobra R$40. Para os planos quinzenais, a gente cobra R$30. E aí tem os planos de 2 baldinhos. Família que gera muito. A gente deixa 2 baldinhos. Aí, ao invés de cobrar 80, a gente cobra 60 Isso por mês. por mês. Nossa, é muito muito barato. barato. É muito barato. Exatamente. Barato. E aí, no final do mês, o que a gente oferece para a pessoa? A gente oferece 1 quilo, mais ou menos, a gente coloca 1,3 kg, mais ou menos, de composto orgânico para ela adubar a hortinha que ela tem em casa, cebolinha, salsinha, ou alguma muda de alguma hortaliça. Um jiló, uma salsinha, um coentro, um alho E poró. serve também para adubar as mudas de plantas. Que Uma serve pra samambaia, O jardim Exatamente. também, a grama, o Sim, sim. pé de jabuticaba do quintal. Suculenta, isso tudo. 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 Esse composto orgânico é riquíssimo em nutriente. Mas só que ele leva 9 meses para ficar pronto. 9 meses para ficar pronto. Então, Por que que leva tudo isso? Agora me conta esse processo também, que eu fiquei curiosa. É porque... Você recebe aquele produto do Aham. seu cooperado. E aí, vai para onde? Aí vai pro nosso pátio de compostagem.
Aí lá no início... Aí você separa, então. São quadrantes, assim, separados ou não? Ou fica tudo misturado? Fica tudo misturado. A gente coleta tudo e composta tudo junto. Tudo junto. Tipo assim, chegou hoje, um amanhã... Deve ter os lotes, né? Não, Tipo a gente coleta tudo em um dia. A gente coleta só na sexta... Em supermercado e em grandes empresas, a gente coleta dia de quinta. A gente deixa lá. Isso, aí essa minha dúvida é essa. Como você falou 8 meses, então o que eu coleto esse mês, ele fica lá numa parte separada do que eu vou coletar no mês que vem? Então, tipo assim, você tem Não. uma área que é separada em 12. Não, é assim, ó. Lá no Você início... entendeu o que eu tô falando? Sim, entendi. Que Tipo, se é separado, né? É, porque se você falou que demora 8 meses Aham. pra ficar pronto. Pra saber o que tá Pra chegando. saber o que tá chegando. Então eu falei assim, então o que chegou em abril fica nesse quadrante. Aham. O que chegou em maio agora vai ficar nesse quadrante. Então aqui eu vou esperar 9 meses, aí esse aqui já tem 8 meses, esse aqui tem 9. Você entendeu É meu uma bagunça, raciocínio? né? Entendi. É. Mas, ó, a gente trabalha com... A gente trabalha, hoje em dia, com o método UFSC de compostagem, que foi desenvolvido lá em Santa Catarina, pela Universidade Federal. E aí, são o quê? São leiras estáticas de aeração passiva, né? Então, imagina só aqui, ó, uma leira de 8 metros, assim, de comprimento. Uma leira que você fala é uma moita ali. Uma moita, tipo... Uma moita. É, tipo Pra todo mundo entender. tipo um formato de silo. De silo. Só que não é Aham. tampado com plástico, Sim. porque é um Tem que- processo tem que aeróbico. compostar, né? Tem que ter oxigênio. Então, ela tem 8 metros de comprimento. A nossa lá hoje em dia, acho que tem 10 metros de comprimento e 1,5 de largura. Aham. Ela vai encher durante 2 meses. Então, por exemplo, mês agora de abril e maio. A gente vai coletar lá o mês de abril e maio inteiro e colocar só nessa leira. Isso que eu Porque queria saber. ela vai encher, vai subir, vai ficar mais ou menos um metro e meio, 1,6 m ali, 1,60 m. E aí a gente para de encher ela. E a gente Aham. faz outra leira. Isso, Deixa era essa daí. Deixa essa daí, por exemplo. Aí junho, julho. Era essa logística que eu queria saber. Essa como logística. É que fazia. Nossa, então imagina, Lara, ele Exatamente. teve que... Olha a organização que ele teve que ter com a empresa dele, porque ele começou a prestar o serviço hoje, mas para ele ter o benefício do retorno para o cliente, demoraria 9 meses. 9 meses. Então, assim, o cliente tinha que acreditar mesmo na ideia. Você tinha que acreditar. Exatamente. No início a gente foi pegando o composto ali de parceiros, né? Do André, do Vivar. E a gente foi fazendo essa troca aí, né? Essa compra e oferecendo mudinhas também. No final do mês a gente trabalha com um serviço ambiental, né? Então a gente oferece no final do mês também um relatório de impacto. Por exemplo, a Lara contratou o serviço da Compostor. Então no final do mês ela vai receber ou uma mudinha de hortaliça ou o adubo. Ela escolhe os dois, algum dos dois. E também um relatório de impacto ambiental. A gente fala lá, ó, Lara, esse mês de abril você gerou 20 quilos de resíduo orgânico. Isso deu 5 quilos de adubo. Você evitou que 30 quilos de gases de efeito estufa fossem emitidos para a atmosfera. Isso equivale a rodar mais ou menos 50 quilômetros em um carro popular. A gente faz essas comparações, sabe? A gente Nossa. emite Interessante. E esse relatório. acaba que isso é tipo uma premiação É para uma quem está premiação. fazendo. A pessoa vê o que é. Vê o que tá fazendo, resultado, que aquilo é real, que ele não está fazendo aleatório. Ah, não, eles estão aqui nesse projeto porque eles querem vender isso aqui para ter um fim Exatamente. lucrativo. Claro que é necessário, mas não é o objetivo, Sim, pelo que eu estou entendendo. a gente trabalha, a gente pega muito essa questão ambiental porque o resíduo orgânico é um problema gigante hoje no Brasil, cara. Gigante. E é um Tanto problema que pouca gente quer resolver também, né? poucas pessoas querem resolver. Eu vejo que na política pública tem pouquíssimo interesse em pouquíssimo relação interesse. a isso. Porque as pessoas veem muito problema, é trabalhoso, precisa de grandes áreas, não tem técnico suficiente. Gente, não é difícil. O resíduo orgânico ele se enquadra no triplé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Que é o econômico, porque hoje os gastos que as prefeituras têm com resíduo orgânico é gigantesco. Eu acho que é o terceiro maior gasto que as prefeituras têm hoje, depois de folha de pagamento, né? Depois também de Construção, saúde. educação, saúde, é destinar os resíduos. É um problema mundial. É um problema mundial. Hoje o Brasil gasta mais ou menos, de acordo com o último relatório da Abrelp, 25 bilhões. Isso é coisa demais. Então, Só para recolher isso só e jogar. a prefeitura, tudo. E- Pra enterrar. E enterrar e falar assim, Enterrar. não quero mexer com isso Eles agora. vão Ou- compactando e enterrando, né? Compactando e enterrando. Quando vê tá uma montanha, né? A montanha aí, vai chegar um período lá que esse aterro não a vida útil dele vai chegar a zero. Vai precisar de outra área gigantesca para enterrar lixo. O que a gente tá fazendo enterrando lixo?
A gente está enterrando reciclável, a gente está enterrando orgânico, que poderia ser fonte de renda. Se a gente pega todos os recicláveis que a gente manda para o lixão, a gente gasta hoje 25 bilhões, né? Mais ou menos. A gente estaria faturando, se reciclasse, se fizesse compostagem, mais de 30 bilhões. Então, a gente deixaria de gastar 25 bilhões com coleta, transporte, tudo logística, e ainda ganharia mais de 30 bilhões. Então, ou seja, aí, mais ou menos 50 bilhões de reais que a gente está, assim, desperdiçando. Deixando de ganhar, né? Deixando de ganhar. Deixando de ganhar e, assim, o meio ambiente sai prejudicado também. E eu falo assim, aquela velha máxima da nossa cultura. Vamos... fica ali remediando ao invés de ir no cerne do problema e resolver o sim. problema que pode dar mais trabalho no começo. Mas depois, lá na frente, os benefícios são infinitamente melhores do que essa política que é feita hoje. Não, agora vendo do ponto de vista de empreendedorismo, né, e negócio, né? Uma grande visão, né, que você teve comercial de negócio, porque você imagina... Cara, se tivesse aqui em Goiânia, eu ia assinar, com certeza. Tipo, não tem por que você não assinar. Sim. E é muito barato. Sim. Então, assim, e tem empresa que faz esse serviço aqui em Goiânia? Você sabe dos seus concorrentes? Como é que é? Tem sim. Tem o projeto Vivar, que é do André. Tem também o Eu Composto. E tem os composteiros. Tem as 3 empresas aqui em Goiânia. Então, Três empresas para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Não, eles não dão conta de atender. Nem se tivesse 50 empresas assim. Nem se tivesse 50 empresas dessas. Se não tiver, eu acho que para que isso saísse de uma maneira massificada mesmo, precisaria primeiro, de uma educação da população, conscientização da população, e se quiser atingir realmente várias pessoas, se realmente o governo, primeiro, né, estadual, não entrar nisso, é muito difícil. É demais. Você conseguir fazer com que isso se massifique da maneira que nós estamos necessitando, Isso é um problema hoje. Você vê a questão dos oceanos, a quantidade de plástico nos oceanos que tem hoje. Esse é um problema que assim, eu falo que os ambientalistas não sabem como que vai resolver. É triste. E é através de atitudes simples, né? Sim. Se fizesse você, todo mundo fizesse em casa. O lixo hoje, ele é um dos maiores problemas do mundo. Isso é real. Ele se enquadra nos grandes problemas, big problems, né? Que é o quê? Violência, falta de emprego... não sei o que lá, acho que são 6 ou 7. Saúde pública. Fome. O lixo é um deles. E o que você pode fazer aí com violência? Você não pode fazer Mas é muita aquele coisa. negócio, né, Gustavo? Saúde. A consciência. O lixo é o único desses grandes problemas que a gente pode fazer alguma coisa. Exatamente. E a gente fica pensando, né? Não, mas é só eu. Que diferença que vai dar, né? Só uma pessoa, só uma casa fazendo. Mas igual você falou, 30 quilos de gás de efeito de estufa a menos na casa de uma pessoa. Exato. Por mês. Aí você multiplica por 1 milhão de pessoas que moram em Goiânia. Nós estamos falando de 30 milhões. Exatamente. Aí você multiplica por 200 milhões de habitantes do país. Cara, é muita coisa, bicho. É muita coisa. Então aí vai dar consciência de cada um, sabe? A gente que tá acostumado a falar assim, a gente nem para pra pensar em pequenas coisas que a gente fala. Vou jogar meu lixo fora. O que é jogar fora? Ele vai continuar existindo. Você não vai noturno do X-Men. Excelente. Isso ele não vai desaparecer. Noturno ele vai, não vai, velho. Ele vai continuar existindo, só que em outro lugar. Você só transferiu o problema, né? Transferiu o problema para outro lugar. Você Não vai estar contaminando, contaminando o solo, vai estar contaminando o ar, vai estar tendo um problema social. Não vai estar resolvendo o problema. Não existe jogar fora. Apesar que hoje na atmosfera tem bilhões de fragmentos lá, né, espalhados pela atmosfera. Eu não sei nem o que vai virar isso, inclusive, que é outro assunto. Pode chamar uma pessoa aí pra conversar de podcast que entende sobre essas coisas. Mas no espaço tá cheio de lixo também. Tá. Sim. E aí... Que ninguém sabe o que vai virar isso também. Vai cair na nossa cabeça. Vai cair, velho. Nossa, que tanto de meteoro caindo. Na verdade é lixo. E aí é isso, gente. Vou jogar fora. O que é jogar fora? Não existe jogar fora. O lixo não vai desaparecer, ele vai continuar existindo em algum lugar. Você sabe que você falou essa frase, que é uma virada de chave mesmo, para quem estiver preocupado e prestar atenção. Porque como é um problema real
e que a conta já chegou, não vai chegar, ela já chegou. ela está Já aqui tá aí. conosco. Então, você falou isso mesmo, vai jogar onde? Você não vai jogar. Então, nós temos essa obrigação, foi como eu falei no comecinho do podcast, a nossa obrigação é que nós temos que ter a nossa consciência de separar dentro da nossa casa. Com certeza. E eu falo mais, esses dias eu separo o lixo e eu retiro da minha casa e coloco dentro de 2 tambores que tem no edifício que eu moro, do orgânico e do reciclado. Falei, gente, mas isso vai para onde? Se a coleta de lixo que acontece em Goiânia, ela pega tudo e coloca tudo junto. Tudo junto. Então não faz gente. sentido. Não faz sentido. Você Então, vai para onde? O nosso esforço tem que ser um pouquinho maior. Exatamente. Gustavo, se você viesse pra Goiânia e você atendesse só condomínio, você não ia dar conta, velho. Não, com certeza não. Eu atendeu 2 condomínios. Olha aí, cara. Não dá, gente. Vamos abrir uma franquia aqui em Goiânia? Bora, Tá precisando de Você sócio, sabe que eu não? pensei isso quando ele começou a falar. Eu falei, olha, é um projeto tão interessante que valeria a pena, é algo de se pensar de verdade, em você Sim. abrir franquias aí pelo estado, depois Sim, pelo, ótimo pra gente pelo pensar. Brasil. Porque eu Nossa, falo assim, compostor dominou é o mundo. algo que... porque eu falo assim, é um assunto que vem nos incomodado, mas quando a gente fala de reciclar esses... vou chamar de lixo, tá, gente? Pra vocês entenderem aí. Quando a gente fala de reciclar o orgânico... Resíduos. Os resíduos, isso. Quando a gente fala de reciclar esses resíduos orgânicos, parece que é algo assim tão distante ainda da população. Parece que eu sinto que é um movimento que nós sabemos da necessidade. Parece que é tabu, né? É tabu. Isso. É tabu, Mas né? eu vejo que as pessoas têm uma venda nos olhos e fingindo que... Tá fedendo. Mas como ela não tá vendo, ela tá fingindo que ela não tá vendo, ela deixa pra lá. Exatamente. Você não tem essa sensação? Você trabalhando com essa isso? sensação, velho. Então, assim, por isso que a gente foca tanto na educação ambiental. A gente sempre posta alguma coisa lá no nosso Instagram, no Stories, feed, conscientizando as pessoas a fazerem o certo, né? Por quê? Porque o problema do lixo hoje no Brasil... Tá, a prefeitura lá, os governos, tem parte disso, mas não é... É pequena a parcela da culpa da prefeitura. Sim, se a gente for esperar a prefeitura não vai fazer alguma nada. coisa... A gente que tem que... Assim, 80%, sei lá, 90% é de iniciativa nossa. Se a gente não quiser, não vai acontecer. Então, são coisas impossíveis de se fazer? Não. São simples, são simplérrimas. É só você separar seu lixo. Imagina, velho. Você deixa lá na sua casa, lá, um lugar só para deixar papelão, outro para deixar só vidro, outro para deixar só plástico, outro para deixar só metal, latinha. Aí tá, você junta lá 2 semanas, 1 mês, deixa um recipiente fechadinho lá, chama um catador autônomo lá, fala, ô meu queridão, vem ele na rua, ô meu queridão, eu tô cheio de coisa lá em casa, quer lá pegar não? Tanto que esse cara vai ficar feliz. Demais. Tá louco, velho, esse cara vai gostar demais. Orgânico, faz uma compostagem lá na sua casa, minhocário. Não precisa de trabalho nenhum, só as minhoquinhas vão fazer o trabalho, só colocar o resíduo, coloca a serragem em cima. Resíduo, serragem em cima. As minhoquinhas vão comer tudo também. E agora tem uma coisa interessante também que eu falo que fica muito no imaginário das pessoas, né? Falar, eu não faço a compostagem porque dá verme. O que tem de mito e realidade nisso? E como evitar isso? Realmente, se deixar o resíduo orgânico destampado, um 3 recipiente, dias, né? 3 dia né? já fica lá os corozinhos. Mas é por conta do depósito? É por conta do armazenamento. Agora, se a gente armazenar de uma forma correta, não tem perigo. Só que, às vezes, muito raramente, aconteceu poucas vezes, um associado nosso falar, deu larvinha, mas eu deixei o meu baldinho fechadinho. Aí eu pergunto por quê, mas e aí antes? Você deixou... Como é que tava as coisas na sua casa? Você deixou os resíduos... Antes de colocar no baldinho, você deixou ele em algum lugar? Não, eu tava lá na pia, lá. Mas aí como é que tava? Ele tava tampado ou destampado? Não, tava destampado. Então, provavelmente, foi lá uma mosca, sentou lá, botou o ovo, e aí ela foi e mandou pra dentro do baldinho. E aí lá ela se desenvolveu. E aí inviabiliza não, pergunta que eu ia fazer. A compostagem, a gente trabalha com compostagem termofílica. O que é isso? Atinge temperaturas altíssimas. Termofilia atinge 55 até 80 graus. Então, naturalmente. Naturalmente. Então, em um dia já alcança essa temperatura. Caramba. Então, as larvas já morrem. Não existe. Já coloca esses ovinhos lá. Vão ser compostadas também. Já vão ser compostadas. Morre lá, na hora de colocar, fechou, acabou. Morreu já. A temperatura altíssima. Em dias frios, por exemplo, a gente chega lá no pátio lá às 7 horas da manhã,
Você vê a fumaça saindo da leira, você fala, nossa, pegando fogo, né? Mas é porque lá dentro tá muito quente, né? Tá acontecendo todo o processo. E aí, o que é? Você me perguntou lá no início, né? O que a gente coloca? A gente coloca só a serragem, né? Matéria seca, né? Folha, e o resíduo orgânico. E aí, a gente colocando essas duas fontes, que é uma rica em nitrogênio e outra de carbono, a gente cria as condições ideais para desenvolver um certo tipo de bactéria. Então, e aí a gente trabalhando com oxigenação, com a adição desses materiais em proporções ideais, a gente cria as condições para esses fungos e bactérias se desenvolverem da melhor forma. O EM, que são os micro-organismos eficientes, a gente pode também colocar, que é líquido, né? Ele vai acelerar mais o processo, que vai ser uma bomba de fungo e bactéria também lá, né? A gente não colocou ainda, mas eu quero fazer o teste ainda para ver, como é que vai funcionar. O que a gente faz hoje, eu falo pro Marcelo que é um estudo. Sim, Que é meu sócio. A gente tá estudando. Fazendo e aprendendo. Hein, Fazendo e Gustavo? aprendendo. Tá, então eu vou dar uma sugestão pra você aqui do seu negócio aqui. Eu já vou... eu adoro essas ideias novas assim, eu acho fantástico. Por exemplo, olha só que legal. Eu imagino que tem pessoas que você recolhe esse resíduo e que vai acontecer, principalmente de condomínio, que ela não tem a hortinha e que ela não tem aonde colocar a mudinha dela. Mas imagina se você cria uma marca de um adubo orgânico, ensaca isso e vende no mercado tradicional. E, por exemplo, a pessoa pode ter uma cota de participação nos resultados do lucro da empresa também. A gente quer fazer isso. Só que a gente não tem ainda quantidade suficiente para atender o Em grande mercado. escala. para atender o mercado, entendeu? Em grande escala. Em grande tá? escala. Então, assim, Porque isso requer De- investimento também. investimento Que não por é exemplo, somente você fazer a coleta do... Não Tem é. que volumar, né? Não, Esse é, resíduo. porque quando a gente composta, para comercializar, a gente tem que peneirar e tal. Então, a gente calculou aí que de 100 quilos de resíduos, mais ou menos 50 quilos vira adubo. E 20 quilos, 25, tá pronto para comercialização. Por quê? Porque a gente peneira, então ainda perde mais. Entendi. Então, assim, o que a gente vai comercializar, de tudo que a gente coleta, é 20%, mais ou menos. Então, é bem pouco. O projeto nosso tá com uma proporção boa, tá atendendo as nossas expectativas, tá, mas eu ainda quero muito comercializar esse adubo. Pois é, ué. Eu quero muito comercializar, poder a excelente. oportunidade. Mas eu preciso aumentar a minha cota, entendeu? Então, eu quero o que eu quero. Eu quero oferecer mais para empresas que geram bastante. Tem um supermercado lá em Umas que estava gerando no final do ano, início do ano, 1 tonelada por mês. 1 tonelada eles estavam destinando pra Olha aí. gente, por mês. Por mês, cara. Agora, com o acréscimo dos preços das verduras, diminuiu demais. A gente sentiu. A gente coletava 1 tonelada, agora a gente coleta 500. Gustavo, quilos, 600, 700. você tinha que inscrever esse projeto seu naquele Shark Tank. Todo mundo fala isso. Mas a gente tem um grupo que são os composteiros do Brasil. Eu acho que algum já tentou. Só que não enquadra nas características. Aí, tá vendo? Ninguém Nas quer coisas falar do dele. lixo, Lara. É o que eu falei. Não é um enquadra assunto- nos Se negócios dele. Se caísse R$1 milhão no seu colo aí pra você investir na empresa hoje, Nossa, o que você ia velho. fazer? Bicho, eu ia comprar uma área gigante, né? Que eu conseguisse atender. Eu ia comprar maquinário. Falar, velho, bora receber aí, ó. Criar sua marca pra vender o adubo. Abrir mais cliente. Abrir mais cliente, reduzir os valores. Porque o processo aí Trabalho já tá com montado, é educação. só escalar agora, É só né? escalar. Falta agora investimento. Ó, então né? você que tá assistindo aí, ó, esse podcast, tá com R$1 milhão sobrando, manda Tá lá no fácil. @projeto compostor, manda um direct lá, Manda lá. Manda o Pix. vai no Pix. E deixa eu te fazer outra pergunta também, que eu fiquei curiosa agora, que também é mito ou verdade. Quando você tá lá no meu baldinho, né? Vou falar que eu tô lá na minha casa com o meu baldinho, fazendo a minha compostagem. E o churume? Uhum. O caldinho. O caldinho. O que Aham. que faz? Ele fica no balde, ele sai do saquinho. Ó, Isso faz bem ou mal ao meio ambiente? Como que é isso? não, assim, esse chorume aí, esse líquido, é normal. Os resíduos orgânicos da gente, que a gente gera, é 80%, 90% água. Sim. Tem aquele ditado, né, que somos melancias humanas. Por quê? Porque nosso corpo é mais 90% água. Os resíduos também, é mais 90% água. Então, é normal ficar um líquido no fundo do baldinho. Se você colocar um material mais molhado, tipo laranja, melancia, é normal. Sim. Então, a pessoa vai ter que lidar com isso. E o que a gente passa? Só a recomendação, ó. Quando a gente fizer coleta, dá uma lavadinha no baldinho. Tem que lavar. Sim. Tem que higienizar. Você vai ter que fazer parte do negócio. Vai ter que querer
querer fazer parte. Dá só uma enxaguada lá. Só enxaguadinha e só já era. Só que se você colocar um material lá que não tem tanta água, tipo, sei lá, um chuchu, né? Uma borra de café, não vai gerar nada. Seu baldinho vai continuar limpo. Mas mesmo assim, dá uma enxaguadinha. Sim. O problema do chorume mesmo é o contato com outros materiais. Com metais pesados, com pilhas, baterias, com essas coisas. Que acontece muito no E lixão. é o que com acontece no certeza. lixão. Esses são rejeitos, né? Metais pesados. Você tem que mandar para uma recicladora, para um Especializado. com lixo eletrônico. E aí Que é super difícil de achar também. é mais difícil. Mas tem várias lojas, inclusive em Goiânia, mais fácil de achar, que recolhem esse material, tipo as lojas de Eu vou eletrodomésticos. te falar, eu vou essas confessar coisas. pra vocês, eu tô com uma caixa de pilha lá em casa. E eu tem já várias procurei e eu não achei pra descartar Nossa. uma caixinha assim de pilha. Velho, eu vou pensar em uma. Não me veio uma na cabeça, mas Você tem vê o tanto que é várias. difícil. Eu falo assim, a gente até tenta fazer a nossa parte. Uhum. Mas tem que dar uma suada pra poder achar como é que vai resolver. É demais. E assim, é normal, então, no fundo do baldinho, ficar um pouco molhado, de acordo com os resíduos que as pessoas colocam em casa. Então, só que quando ela estiver abastecendo, ela nem vai ver, né? Porque o líquido vai estar lá no fundo do baldinho. Só na hora que a gente coleta lá e vai estar lá no fundo. Eu acho normalzeiro, né? Só vou lá, pego tal, mando pra bombona, já devolvo já sem o líquido pra pessoa só falar, ó, dá uma higienizadinha no baldinho, né? As pessoas já sabem como é que faz. Dá uma buchinha ali com um pouquinho de sabão, às vezes se tiver muito feio, né? Assim, se ela não tiver higienizado muito tempo, joga um pouquinho de quiboa, de bicarbonato. E aí, tá pronto para uso de novo. A pessoa vai contratar o serviço, ela vai ter que estar ciente de que é um trabalho de higienização, né? Porque senão vai dar moço. Porque se ficar sujo ali na borda do baldinho lá de fora, ficar molhadinho, a mosca adora lugar molhado. E aí você pega o saquinho lá dentro do baldinho, você já lacra ele ali, e aí você já joga esse saquinho, como ele é biodegradável, você já joga ele direto na leira de compostagem. Uhum. A logística funciona assim, 20 minutinhos antes das coletas, o Marcelo, eu vou dirigindo, mandando mensagem pros associados, e o Marcelo vai coletando. E aí, 20 minutinhos antes eu falo, ó, Ana Maria, Deixa na porta 20 aí. minutinhos estão passando, deixa na porta, a pessoa já vai lá, amarra, E deixa você na já porta. sabe que é o seu saquinho, já tá identificado. Já está identificado. Pouquíssimas vezes aconteceu dentre 20 minutos a coleta da prefeitura passar e pegar. Pouquíssimas vezes. Só que a gente já sabe, vai lá, pesa, toda coleta a gente pesa, tem a balancinha de mão, pesa, coloca dentro dos tambores nossos, dentro das bombonas, de 50 que aí você litros. já E anota ali. Isso Aí, a Ana Maria, 12 quilos. Pedro Henrique, 10. Ana Júlia, só nome composto, hein? Compostou. ué. Compostou. Boa. Muito bom. Boa, isso aí. Mas esse churume, ele serve pra alguma coisa? Eu não tô falando nesse caso, mas eu Aham. digo assim, na vida aí, né? Nos lixões da vida aí, tem como coletar esse chorume? Ele serve pra alguma coisa também ou não? Em lixão, esse chorume, acontece o desastre em lixão, é um né? desastre. Por quê? Esse é o Porque maior desastre esse também, é né? um dos maiores desastres, porque no lixão é uma obra sem infraestrutura, né? Não tem um planejamento. Tem nada. Na É maioria uma das área, vezes. Que só que joga só e joga o acabou. lixo. Pronto, acabou. E aí o que vai acontecer? O resíduo orgânico, por ter muita quantidade de água, vai descendo, vai encostando em bateria, pilha, metal, E isso tudo vai sujeira, vai descendo, descendo, vai chegando até o contaminando o lençol lençol freático. Contaminando o próprio solo. O próprio solo, entendeu? Tem a questão da emissão de gases. E aí, agora em aterro é um pouco diferente, porque na aterro já é uma obra planejada. Então, eles colocam uma manta geotêxtil embaixo, faz a captação do chorume, faz o tratamento desse chorume, entendeu? Só que ainda a gente trabalha que o aterro ainda não é o lugar pra gente mandar nossos resíduos. Antes de mandar pro aterro, tem que ter Separar, tem que né? separar muita coisa. Não é 10% que é pra gente mandar pro aterro. 10% só, que são os rejeitos, que é o lixo. O resto tudo a gente precisa ter consciência de mandar para uma recicladora, para um catador autônomo, fazer compostagem. E aí é isso, a diferença é essa, que o chorume em lixão ele vai contaminar, em aterro vai estar sendo tratado. E na compostagem? Na compostagem, a gente... Vai transformar e utilizar isso. No método que a gente usa, o método UFSC, geralmente não gera tanto chorume, só quando chove.
E que esse chorume também na compostagem é totalmente diferente. Ele não é tóxico. Sim, porque ele não misturou com esses Não materiais não pesados, misturou. metais pesados. E ele vai descendo, a gente pode usar de novo como inoculante também, como tipo um EM, porque vai estar cheio de fungo e bactéria. Ou a gente pode tratar ele também e comercializar. Então a gente pode comercializar ou o adubo ou o biofertilizante, que é o chorume. Olha aí. E aí tem um biofertilizante também, você lembra que eu te falei do minhocário? Sim. No minhocário também dá o chorume, que você pode usar como pesticida. Você dilui ele em água, ele é muito forte, muito concentrado. Então, você bater ele, borrifar na planta com pulgão, você vai queimar a folha da planta inteira. Então, você dilui ele na proporção de 1:10, mais ou menos, de água, e borrifa lá. Você vai estar matando o pulgão e adubando sua planta também, com a folha, né, da planta. E se quiser também, você pode diluir e jogar na raiz dela, na terra. Então, Nossa, eu gostei demais, hein? Só É isso tem aí, coisa galera. boa. Esse só aí tem foi coisa o boa. Gustavo Bruno. Sensacional, cara. Obrigado demais pelo seu tempo ter vindo aqui. obrigado. Lá de pelo outra convite, cidade, viu? né, Lara? É. Conversar com a gente aqui, cara. Correu de lá pra cá, né? Nossa, Tiramos você do seu trabalho gente, hoje. foi correria de manhã, viu? E eu falei, nossa, não vai dar tempo. Mas deu, graças a Deus. Que bom, a gente ficou feliz demais. Acho que foi bastante esclarecedor o nosso bate-papo. E até para que você traga essa consciência, essa luz, porque é um assunto que quanto mais a gente falar, quanto mais informação a gente puder levar, vai ficando um assunto mais do boca a boca. E quem Sim. sabe isso não pega, não vira moda de verdade. Porque a modinha tá só nas palavras ainda, mas na ação mesmo, na hora do vamos ver, se você perguntar para 10 pessoas, eu acredito que 10 pessoas não façam Exatamente. nenhum tipo de separação de lixo em casa. E é isso que a gente falou, né? Por que eu vou fazer se não tá acontecendo? Então, gente, começa com um pouquinho. Faz a sua parte. Você fazendo sua parte, você vai estar inspirando outras pessoas. Você vai estar inspirando seu tio, seu primo, seu amigo. Seu amigo vai falar assim, nossa, você faz compostagem em casa? O que é isso? Seu amigo já vai estar informado, né? E aí, o balde é simples. é simples. É só que tem uma vedação. Quando você falou de balde com vedação, eu lembrei daquele balde que a gente compra para jogar cloro. É tipo isso, sabe tipo o isso, balde de manteiga? Aqueles baldão de Sei, manteiga? é esse, né? A gente compra esse balde de padaria, eu vou lá, pego um thinner, tiro a tinta dele inteirinho, prego adesivo, ploto, tá Olha aí, pronto. super simples. E a gente não compra balde novo também, a gente reutiliza um balde já usado. Excelente, tá vendo, Perfeito, pessoal? Gustavo. Faltou só um pouquinho de boa vontade. Olha aí. Gustavão, Então, e quem quiser encontrar o seu projeto aí nas redes, como é que faz? No Instagram, escreve junto, Projeto Composto. Não tem um acento, né? Então coloca Projeto Composto que vocês vão achar. Projeto Composto. Aliás, se você jogar no Google, sai um monte, assim, ó, acho que falando de sai. Dá uma vocês. bugada. Vocês estão Então bem, vai, vocês estão então bem vai. lá, gostei. E ó, gente, não existe tacar fora. Grave isso daí na cabeça de vocês. Não existe tacar fora. Esse vai pro corte. Pro canal de corte. Boa. É. Muito bom. E você, Pedro, como é que faz para te achar nas redes sociais? Pra achar o Pedrão nas redes aí, é só você digitar lá, @porpedromaia. É isso E aí. o seu, Lara? E o meu é @larabrito.real. E aqui do nosso querido Agro2, lá no Instagram é @portalagro2. E o TikTok também. E o TikTok também. Eu preciso fazer um TikTok, hein, pra compostor. É verdade, sabe que vai fazer um maior Desenrola, bate É, e joga joga de ladinho, joga na ó. leira. Joga na leirinha. É, vai fazer um maior sucesso, gostei. Isso aí. Pessoal, também tem nosso canal de cortes, então se você pode passar lá, dar uma olhadinha no episódio, aquele que você gostou mais, aí você para você se dedicar aí uma horinha para você poder assistir ou ouvir a gente. Pessoal, obrigada aí pela sua companhia até agora. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir e seguir a gente aqui nesse canal para que ele possa crescer cada vez mais. Isso, e também acesse o nosso portal de notícias online 24 horas para você ficar super bem informado sobre tudo quanto é assunto que acontece no agronegócio, Brasil, mundo, galáxia, tudo para você não ficar por fora. É www.agro2.com.br. É isso aí. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau. Até o Valeu. próximo.